Mudanças, algo que está presente em nossas vidas desde sempre. Em algumas ocasiões são boas e em outras são horríveis, mas o fato é que não dá para evitar esse tipo de coisa. Durante toda a nossa vida passamos por diversas mudanças, seja elas físicas ou de personalidade. Ao longo de toda a sua jornada como ser humano, você irá mudar o tempo todo e deve aprender a lidar com isso. Mudança de cidade, mudança de personalidade e até mesmo lidar com pessoas e mudanças ao seu redor. Às vezes você vai decidir por si mesmo mudar para achar uma melhor versão de si. Em outros casos, você vai ser obrigado a mudar de um jeito ou de outro, caso você ainda queira sobreviver nesse mundo. Nesses casos, vai ser como se a vida colocasse uma arma na tua cabeça e falasse ou você muda ou você morre. Obviamente, não dá para prever quando e onde haverá a sua próxima mudança. Podemos dizer que é algo bastante imprevisível, e é por isso que tanta gente não consegue lidar com isso numa boa. E será sobre isso que eu irei falar no vídeo de hoje, guys. Antes de adentrarmos nesse assunto, lá ele 1000 vezes, precisamos entender o contexto da mudança. Uma mudança ou transformação significa uma alteração de um estado, modelo ou situação anterior para o estado, modelo ou situação futura, por razões inesperadas e incontroláveis, ou por razões planejadas ou premeditadas. Explicando de forma mais direta, mudança é o ato de mudar, trocar ou alterar. Assim como eu citei antes, pode se referir tanto a mudança de casa, cidade ou até mesmo transformação ocorrida a nível emocional e físico. Qualquer alteração de estado ou situação anterior já é considerado uma mudança. As mudanças podem ocorrer de forma planejada ou repentinamente. Agora que já sabemos o conceito de mudar, acaba surgindo duas perguntas cruciais: por que mudamos e por que mudar é tão importante? Respondendo a primeira pergunta, basicamente mudamos o nosso modo de agir porque necessitamos de adaptação a ambientes novos e até mesmo as pessoas. As experiências que passamos exigem que a nossa postura seja revista para que sejamos capazes de adentrar no contexto social novo. Enquanto alguns são capazes, outros sentem bastante dificuldade nesse quesito da mudança, já que às vezes a mudança pode ser muito radical e isso vai contra quem eles são interiormente falando ou contra sua própria natureza. É bem complexo de entender, mas eu acredito que mais pra frente do vídeo eu vou explicar um pouco sobre isso. Agora imagine você numa roda entre amigos, todo mundo está calado e pensativo numa coisa não muito importante, e você tenta animar a galera contando uma piada. A piada mais engraçada que você já ouviu. Na sua cabeça, depois que você contar, eles irão gargalhar horrores. Porém, ao terminar de contar a piada em voz alta, simplesmente ninguém ri, e o seu amigo Serginho do Pneu olha pra você e diz: era uma piada? Resumindo, você passou vergonha ao tentar ser sociável e animar os seus amigos. Isso já é o bastante para gerar uma mudança na sua postura social entre amigos, para que no futuro algo parecido não venha ocorrer novamente. Então, respondendo à pergunta por que mudamos, eu acho que seria mais como uma forma de adaptação, uma forma da nossa natureza, digamos assim, já que através da mudança a gente não comete os mesmos erros e não passa as mesmas vergonhas. Então talvez seja por isso que a gente mude, para que a gente melhore a cada dia, ou pelo menos tente melhorar. Agora, respondendo à segunda pergunta, mudanças ocorrem imprevisivelmente e pode ser algo simples ou algo bem complexo e difícil de assimilar, mas independentemente se é algo simples ou complexo, cada mudança importa e tem uma grande importância por trás de cada uma delas. Recentemente eu acabei perdendo um amigo de infância e eu nunca havia lidado com a dor da perda. Eu não entendia como era a sensação de saber que você nunca mais veria aquela pessoa novamente. Porém, ele faleceu do nada de um ataque de coração e foi realmente um choque pra mim. Eu já falei várias vezes aqui no canal que eu não sou muito de ter amigos. E eu acho que ele seria a única pessoa que eu conhecia desde a minha infância que ainda falava comigo. Mas desde a sua partida, eu tive que aprender a lidar com esse sentimento. E muitas mudanças ocorreram por conta dessa perda. Sinto que eu amadureci muito nesse quesito emocional e muitos dos meus pensamentos foram moldados depois disso. Então a real importância da mudança, pelo menos pra mim, seria o amadurecimento em ter que lidar com situações imprevisíveis e ir moldando a sua postura e o seu caráter a cada experiências marcantes que você vai vivendo ao longo da sua jornada. A mudança é de extrema importância para o nosso desenvolvimento como pessoa. Através dela podemos melhorar e aprender com os erros, de forma até que rápida muitas das vezes. Só que isso pode ser um problema. Mudar radicalmente em pouco tempo não é uma tarefa fácil de se entender e assimilar. Ela só acontece. Se você parar para pensar, vai perceber que o seu eu no começo de 2023 mudou muito até chegar nessa sua versão atual. Provavelmente foi automático para você e nem sequer percebeu tais mudanças. Mas se você perguntar para um amigo seu, ele poderá dizer
na visão dele o quanto você mudou. Existe um ditado bem famoso e bem clichê que diz: nunca diga nunca. E eu acredito que isso se encaixa muito bem nesse tema, já que ao longo dessa sua vida você vai mudar tanto que poderá gostar de coisas que no passado você odiava. Recentemente eu tava pensando muito sobre isso. Eu sempre odiei comer verduras e legumes. Qualquer alimento que possuía tais ingredientes eu evitava comer. Mas nesse ano eu simplesmente liguei o foda-se para isso e comecei a comer normalmente. É óbvio que vai ter certos legumes que eu ainda não vou comer, mas como eu passei a maior parte da minha vida evitando comer tais coisas, comer assim do nada, sem explicação plausíveis, é realmente uma mudança para mim. Eu realmente não sei o que deu em mim, mas aconteceu e agora eu me sinto menos despreocupado, podemos dizer assim, por não ter que evitar todo tipo de comida que tem tais ingredientes. Mas eu sei que nem todas as mudanças são boas, principalmente as emocionais. Depois de uma ilusão amorosa, você pode se tornar uma pessoa fria e insensível com o sentimento dos outros, ou se tornar alguém babaca, vai saber. E geralmente, você nem sequer acredita que aquela mudança é algo ruim, até porque você apenas tentou lidar com aqueles sentimentos ruins da melhor forma que você pensou que seria. Bom, eu achei que faltava algo nesse roteiro, algo para dar aquela conclusão final e de certa forma não sabia o que acrescentar, mas eu decidi procurar no meio da filosofia, e então eu encontrei o Heráclito, eu acho que é assim que se fala, mas na real eu não conhecia esse filósofo, só que, moleque, ele era muito pica no que ele falava, ou pelo menos nessa filosofia relacionada à mudança. Ele dizia que nada é permanente, exceto a mudança. Outra frase famosa dele é que as mudanças ocorrem simultaneamente ao rio que corre. Ele foi um dos principais filósofos pré-socráticos por ter iniciado o pensamento dialeto e defender que a natureza é composta por uma constante mudança. Ele também dizia que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Ele realmente tem uma filosofia muito foda nesse quesito de mudanças. Mesmo sendo um filósofo bem antigo, eu diria que as ideias dele é bem atual, ou pelo menos algumas. Enfim, a mudança é algo que pode ser temida ou aguardada ansiosamente. Porém, todo ser necessita de mudança, pelo menos para se adaptar a certas situações. Se você se orgulha de quem você é hoje, deve agradecer as mudanças que te moldaram até chegar aqui. Se você não gosta de quem você é hoje, deve agradecer, pois futuras mudanças estão por vir. E como Heráclito dizia, nada é permanente. A ideia desse roteiro não foi minha, assim como o esboço do roteiro também não foi eu que fiz. Porém, ao finalizar esse roteiro, eu pude perceber o quão importante foi falar sobre esse tema. De certa forma, serviu como um desabafo meu para vocês. E ao mesmo tempo, eu espero ter ajudado alguém com esse vídeo. Um recado para você que teve a ideia do vídeo. Talvez você se importe demais com as pessoas e usem elas como apoio. Mas todo mundo muda. E quando você percebe que as pessoas mudaram, você simplesmente se assusta e não sabe como reagir ou o que dizer. Deveria buscar apoio em si mesmo e valorizar as pessoas mais próximas a você. Talvez essas sejam as únicas pessoas que têm menos chance de ir embora ou de mudarem radicalmente contigo. Mas é isso. Obrigado a todos que me ouviram até aqui, que se inscreveram, que deixaram um like. E até a próxima, guys.